Fala galera, continuação aqui da nossa lista referente à nossa aula número 5, PIB, Índice Gini e Índice de Desenvolvimento Humano. Dando sequência aí, bora lá para a nossa lista. Questão número 12, o ERJ de 2012. Vamos aí, também seguindo na discussão em torno da pauta de exportação dos países, atentando para essas mudanças a partir dos anos 90, né? Nesse caso, né, essa questão vai trazer uma mudança na pauta de exportação brasileira entre os anos, né, ao longo da primeira década dos anos 2000. Principais destinos das exportações brasileiras do agronegócio. Então, a gente está falando apenas, né, de produtos ligados ao agronegócio. 1999, observamos essa primeira coluna. 2009, essa segunda coluna. Né, temos diferenças entre elas. A fonte é a revista Época. O que você observa? Né? Então, você já deve ter olhado para esse gráfico, né, um pouquinho diferente, mas muito bom também. É o ERJ espetacular, né, nesse quesito. E o que a gente observa? União Europeia, vamos olhando cada caso aqui, na União Europeia, redução. Isso não quer dizer que em valores absolutos tenha reduzido, a gente teria que olhar essa reportagem. A gente está falando em redução de participação, de porcentagem, né? Então, redução, no caso da União Europeia. Ásia, um crescimento. China, crescimento significativo. Oriente Médio, crescimento significativo. África, né, dobrou a participação na nossa pauta exportadora. Estados Unidos, queda. Europa Oriental, crescimento. ALAD, né, países da América do Sul, crescimento. Mercosul, redução. E demais países, não, redução é de 1%. Então, o que a gente observa? Um aumento, né, da diversificação, né, dos lugares para onde o Brasil estava exportando em 2010. Fruto do quê? Fruto de uma política, né, diplomática que buscou essa diversificação, né, dos países, né, para onde a gente exporta. Isso é uma questão estratégica, evitando, né, o impacto de crises econômicas. Isso foi fundamental para o Brasil não sofrer em 2008, após, né, a crise, a quebra da Bolsa nos Estados Unidos. Né, é uma questão de lógica de desenvolvimento econômico, né, de você não ter apenas um país para onde você vai exportar, não dependendo apenas dele. Então teve uma intencionalidade aí nessa mudança né, do destino das exportações. O Brasil buscou abrir, né, novos consulados em diferentes países, né? Cresceu o tamanho do Itamaraty e a presença do Itamaraty, que, né, é o órgão do governo executivo responsável pelas relações internacionais, pelas relações econômicas e políticas e culturais com outros países. Cresceu a participação do Itamaraty no mundo e também fruto de uma mudança que vinha ocorrendo no mundo, né, de maior participação desses países em desenvolvimento, países de renda média e até dos países pobres, na economia global. Então, é fruto de uma política do Brasil, mas também de uma própria demanda desses outros países. Né? Um crescimento, né, da participação chinesa no mundo, importando matéria-prima, né? E a gente está falando aqui sobretudo de matéria-prima. No caso, né, por exemplo, a soja brasileira é muito utilizada na China como ração, é um caso. Então a gente começa a observar, né, a saída, uma perda de participação dos países centrais, países desenvolvidos, né, como destino, e um maior crescimento de países em desenvolvimento, países pobres. Pela análise dos dados, pode-se inferir a seguinte mudança no perfil do comércio exterior do agronegócio brasileiro. Opção A, expansão do intercâmbio com países ocidentais.
Países ocidentais, esses que estão a oeste do meridiano de Greenwich. Os que estão a leste chamamos de países orientais. Não, né? Vemos ali Oriente Médio, China, né? Crescimento da participação desses e da própria Ásia aqui, né, também. Então tem um crescimento da participação deles, não e dos países orientais, e consequentemente diminuição do intercâmbio com países ocidentais. Em termos aqui, não, isso como eu disse, fiquei cedendo, mas isso aqui está errado, mas não necessariamente ele diminuiu. Se nossa pauta exportadora cresceu, eles perderam participação. A gente não quer dizer que em termos absolutos tenha diminuído, né? B. Priorização das vendas para países do hemisfério sul. E aí tem uma pequena pegadinha, porque a gente chama, né, em termos figurativos, o norte global, os países desenvolvidos, já mostrei para vocês no mapa. Mas isso não quer dizer que países, né, que a gente considere do sul global estejam no hemisfério sul. Uma coisa é o sul global em termos econômicos, né, figurativos. E aí temos muitos países do sul global que estão no hemisfério norte. Nesse sentido, China está no hemisfério norte, Ásia, grande parte está no hemisfério norte, parte significativa, né, importante, sobretudo economicamente, da África também está no hemisfério norte. Mesmo assim, chamamos os países de sul global em termos de economia. Mas como ele traz o conceito aqui de hemisfério, aí está equivocado, né? Porque temos muitos países que cresceram a participação, né, na nossa pauta exportadora, né, o destino das nossas exportações do agronegócio, e que, né, estão no hemisfério norte. Então também B está equivocada. C. Diminuição do volume de compras feitas por países emergentes, não países em desenvolvimento, países emergentes, países de renda média, né, todos conceitos. Eu vou fazer até um post aí para vocês diferenciando, né, esses diferentes conceitos, mas todos, né, estão falando de países que não são desenvolvidos, que não são países ricos. Então, também não há diminuição, há crescimento, né? O que importava é você entender aqui que países emergentes não são os países desenvolvidos. Opção correta, letra D, então, redução da dependência do mercado de países desenvolvidos. Né? É uma escolha. Como eu disse, tem uma consequência, né, da próprio comércio global, que esses países em desenvolvimento estavam demandando mais produtos do agronegócio brasileiro, mas teve uma estratégia, né, declarada do governo Lula, né, nesse período, sobretudo, né, do governo Lula, até o começo da década aí ainda estava no governo Fernando Henrique Cardoso, depois passa a ser governo Lula. Inclusive o ministro, né, das Relações Exteriores na época, Celso Amorim, dizia, né, queremos uma política externa altiva e ativa, né, que valorize o Brasil e que esteja presente no mundo e que esteja participando, sobretudo negociando e fazendo parcerias e cooperações com países, né, em desenvolvimento, com países pobres, com perfil parecido com o Brasil, né, tentando unir forças. E, nesse sentido, a diversificação do comércio visando os países é muito importante, né? Reduzir a dependência de poucos mercados, construindo vários vínculos, né? Impedindo que a quebra de um país específico, né, a redução do comércio por alguma crise em algum país específico, impacte muito a nossa economia. Questão número 13. O UERJ também de 2012. Dois gráficos, vocês veem como a UERJ traz muito gráfico, isso é muito bom, gente. A gente tem que treinar isso não só para o vestibular, mas quando vocês chegarem na universidade, independente da área que vocês, né, desejam cursar e vão cursar, vai exigir que vocês tenham essa leitura, né? O telejornal usa muito isso, o jornal impresso. Então a gente tem que, né, treinar muito esse tipo de linguagem, para além de textos corridos. Número de empresas entre as 500 maiores do mundo. Né? E aqui temos os países, posição, e aí uma diferença entre 1993 e 2008.
Primeiro lugar, Estados Unidos, né, tem uma redução, né, de empresas entre as 500 maiores do mundo, mas permanecendo, né, ainda de maneira considerável em primeiro lugar. Redução drástica, né, do Japão, né, sai de 135 empresas entre as 500 maiores do mundo para 68. Um crescimento da França, um crescimento sutil da Alemanha, um crescimento expressivo que sai de 0 para 37 da China, né, e uma redução do Reino Unido. Isso quer dizer que esses países tenham deixado de ter empresas significativas? Não, pode ser também que os países em desenvolvimento passaram a ter grandes empresas, né? Distribuição de renda na China, percentual sobre o total da renda nacional. Ano 1992 e 2005. 20% mais pobres, 60% intermediários, 20% mais ricos, 10% mais ricos. Aí do Eustáquio de Sene e do João Moreira, eu uso muito esse livro, eu gosto muito dele, livro didático. O que observamos na China? De 92 a 2005, redução da pobreza, né, dos 20% mais pobres. Eles me equivoco, né? Porque a gente viu em questões anteriores que, né, a quantidade de pessoas que vivem com menos de $1 na China reduziu, né, no Sudeste Asiático como um todo, né, por dia, né? Porém, a gente observa que a participação, né, então, quanto eles recebem, os 20% mais pobres na China em 92 era 6,2% de toda a renda nacional, né, reduz para 5,7%. Os 60% intermediários também perdem participação na renda nacional. E cresce a participação dos 20% mais ricos, aí num percentual próximo a 4%. E dos 10% mais ricos, a gente observa, né, um crescimento percentual, né, entre 4% e 5% também. E aí, né, isso quer dizer que os pobres passaram a ganhar menos? Não, a gente está falando em termos percentuais. Né, o país se tornou, então, mais desigual. Vamos à questão. Há 30 anos, a República Popular da China iniciou uma política de reformas da economia planificada e implementada por Mao Tse-tung. A partir da análise dos dados das tabelas, duas transformações socioeconômicas resultantes dessa política reformista são a liderança tecnológica e redução dos lucros empresariais. Bom, a gente viu que os 10%, os 20% ficaram mais ricos. A gente viu que tem, né, empresas chinesas figurando entre as maiores empresas do mundo, o que não tinha, né, no primeiro cenário. Então, na verdade, a gente, né, deduz que tem um aumento dos lucros empresariais. Liderança tecnológica é verdade, mas aumento dos lucros empresariais. Letra A errado. Letra B, estatização da produção, ampliação de leis previdenciárias. O que a gente tem observado no mundo nos últimos, né, 20, 30 anos é redução, né, de leis previdenciárias, redução da seguridade social, falou muito nisso na segunda aula sobre neoliberalismo, reformas previdenciárias diminuindo, né, os encargos, os gastos dos estados com aposentadorias, com pensões. E, então, isso aqui já está equivocado. E também, né, as reformas, né, na economia planificada na China ampliaram a participação do setor privado, né? Ainda que, né, o setor público detenha muitas empresas, tem um bom controle, né, sobre o planejamento da economia, o Estado ainda é muito forte na China, e tanto é o responsável por esse amplo desenvolvimento e a liderança chinesa, né, que é na geopolítica, na geoeconomia global, mas a gente, né, de alguma forma, temos a redução do poder do Estado sobre a produção, então é errado também pelas duas razões. Diversificação industrial, restrição dos direitos trabalhistas.
Bom, aí essa é um pouquinho mais, né, duvidosa. Talvez você pode chegar a querer marcar, talvez você tenha marcado. Temos, de alguma forma, o crescimento da industrialização na China. Isso, pode ter levado a essa diversificação industrial. Temos também um contexto com sérios problemas de direitos trabalhistas na China, porém, né, temos que fazer um adendo que isso é no mundo inteiro, né? A própria globalização, a gente discutiu isso, levou, né, essa perda de direitos dos trabalhadores, perda de renda, né? Mas diversificação industrial, isso não está sendo mostrado ali no contexto. Isso que eu acho que é o principal. A gente tem que sempre pensar que às vezes a gente sabe de uma questão, às vezes a afirmativa de alguma forma é correta, mas ela não está relacionada ao que está sendo trabalhado nos textos que a questão nos traz. E aí, nesse sentido, a D é muito ligada ao que está acontecendo, né? Concentração de capital, observamos isso, e aumento das desigualdades sociais. Perfeito, né? Isso aí está muito claro aqui, ó. Muito claro. Sobretudo aqui, ó. Né? Então, é isso. Resposta certa, D. Questão 14 é uma questão discursiva, uma questão de nível, né, difícil, mas ela é muito legal, ela é brilhante. E então eu resolvi trazer aqui para vocês. Também da UERJ, UERJ 2020, né? A UERJ 2020 foi realizada em 2019. A que seria realizada em 2020 vai acontecer esse final de semana, em 2021, por conta da pandemia. A universidade ficou muito preocupada, não quis dificultar a vida, né, a saúde e o problema sanitário no país. Foi muito séria, merece aplausos. Deslocamento do centro de gravidade econômica do mundo ao longo do tempo. E aí tem um ponto importante. Eu nunca tinha ouvido falar sobre esse conceito de gravidade econômica. Aqui a gente tem que juntar, né, o que a gente sabe um pouco da física, o que a gente também aprende um pouco na geografia física também, e o que a gente sabe com termos econômicos. O que está mudando? Vamos ao mapa em primeiro lugar? 1913, 1940, 1950, 1960, 1980, 1990, 2000, 2010, projeção para 2025. Ficou um pouco com dúvida? Vamos voltar ao mapa, mas vamos ao texto. Vai ajudar a entender melhor. O centro de gravidade econômica do mundo é calculado ponderando-se as localizações do produto interno bruto de cada país. Esse cálculo é projetado por meio de um ponto na superfície da Terra. Na prática, isso significa que esse centro está sempre mais próximo das principais potências econômicas do mundo. Nomeie o país mais relevante para o deslocamento do centro de gravidade econômica mundial entre 1913 e 1950. Nomeie também o país cuja direção está se movendo esse centro a partir de 1990. Em seguida, apresente uma justificativa econômica para esse movimento mais recente. Então, né, de 1913 a 1950 é como se fosse um cabo de guerra, só que não apenas com dois lados, e com vários lados. Quanto maior a importância do PIB, mais ele consegue puxar. É a ideia de gravidade, né? O corpo com maior massa atrai o corpo de menor massa. E o de menor massa atrai um pouco o de maior massa, mas não, né, com a mesma força, né? Então, o que a gente observa? Em 1913, esse centro sai da Europa, e ele está aqui no norte da Europa, né? Então, a gente, né, considerando, então, né, o que a gente pensou nos primeiros países, né, de industrialização, e ele caminha em direção ao oeste, em direção a que país? Aos Estados Unidos. Então, nomeie o principal país, né, cuja direção está se movimentando de 1913 a 50, os Estados Unidos. Falamos disso, né? Após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos sai como uma grande potência, né? Ele sai desse modelo onde ele é uma industrialização muito voltada para o mercado interno no século XIX e se volta para, né, o comércio externo, né, no século XX. Então, os Estados Unidos. E o que acontece a partir de 1950? Esse centro de gravidade começa a rumar a oeste.
em direção à Ásia e se aproximando muito aqui da China. Ou seja, né, então o país cuja direção está se movendo desse centro a partir de 1990 é a China. Olha aqui, ó, essa linha, né? A justificativa econômica é o processo de industrialização da China, de desenvolvimento tecnológico, né, de desenvolvimento científico, e todas essas, né, razões são, né, possíveis. Né? Aumento do PIB, aumento do consumo interno, né? Tudo isso constitui o PIB, né? Tanto a capacidade produtiva quanto a capacidade de consumo da sua população. Então, né, estas são as razões. Perfeito? Resolvida, vamos aí para a questão 15, Enem de 2009. Mudando um pouco o perfil, né? A gente vai ver menos imagens, menos gráficos, mais texto. Bom para a gente treinar também isso. O Banco Mundial classifica. Aí já vou dar uma dica ótima, vou insistir nisso aqui nas correções com vocês. O Enem, essa até não tem tanto texto, mas é sempre bom a gente começar pelo comando, porque é uma prova muito extensa. Nem sempre dá tempo da gente ler e reler, né, esse texto introdutório. E aí o texto introdutório, às vezes, eles dão a resposta, e a questão quer que a gente apenas interprete. Às vezes eles ajudam em parte e às vezes eles não ajudam em nada. Então, por isso, quando a gente sabe o comando, a gente vai buscar o que é útil nele, né? A classificação utilizada pelo Banco Mundial em relação ao nível de desenvolvimento dos países permite concluir que... Aí, o que eu faria? Classificação, Banco Mundial, marcaria isso aqui, né? Nível de desenvolvimento dos países. Vamos observar, então, quando a gente já vai ao texto, já pensando que tem uma classificação do Banco Mundial que fala sobre o desenvolvimento dos países. Olha que interessante, né? O Banco Mundial classifica os países de acordo com a renda média per capita. Em 2005, 2,4 bilhões de pessoas receberam 580 dólares anuais, em média, nos países considerados em desenvolvimento, ao passo que 1 bilhão de pessoas em países de alta renda receberam 35.130 dólares anuais per capita. Atlas of Global Development, né, desenvolvimento global de Washington. O que a gente observa logo de cara, né? Uma diferença, né, de renda brutal, uma grande desigualdade, tanto em termos quantitativos, então muito mais pessoas pobres, né, quanto também, né, com valores, né, bem acentuados. Essa diferença aí quase, olha, de 580 para 35.000, né, quase 70 vezes mais. Olha que absurdo. Isso é o mundo que vivemos. Qual é a conclusão, então, que permite, né, essa classificação do Banco Mundial? A diferença de nível de renda per capita entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos também está relacionada com o padrão de qualidade de vida existente em cada grupo de países. Verdade, né? A gente viu que com o índice de desenvolvimento humano, né, a gente não pode considerar apenas a renda, né? A gente tem que considerar questões de educação, de saúde, né? E para além do índice de desenvolvimento humano, se a gente pensar na qualidade de vida em termos gerais, a gente tem que considerar, né, elementos como lazer, cultura, acesso à cultura, mas a renda é importante. Não é porque a gente está considerando esses outros elementos que a renda não é importante para, né, dizer sobre o padrão de qualidade de vida nesses países, né? Então, de fato, letra A correta. Mas vamos às outras, né, para termos certeza da A. O baixo nível de renda verificado nos países em desenvolvimento é determinado pela estagnação de sua economia. Tudo que a gente estudou até agora, a gente viu que esses países são os países que mais, né, mais crescem no mundo. Principalmente entre, né, 2000 e 2010, os países que mais cresceram são os países emergentes. Mas ter maior crescimento não quer dizer que ele se tornou mais rico, né? Ele tem maior taxa de crescimento, mas o país rico estava com um nível de renda per capita aqui. E aí, né, ele começa a crescer, continua crescendo devagarzinho. Esse aqui está crescendo bem mais rápido. Porém, ele ainda não chegou lá, né? Então, né, B errada.
C. A desigualdade de renda existente é desconsiderável, pois a população dos países em desenvolvimento é mais numerosa que a dos países de renda elevada. Não, não tem nada a ver. Primeiro que a gente tem países de renda elevada, que a população é grande, vamos considerar aí os Estados Unidos, um dos países mais populosos do mundo. E também temos países pobres que têm uma população pequena. Então não é essa questão. E ainda mais numa questão onde está trazendo o PIB per capita, a renda per capita por cabeça. Então ele está fazendo já essa média. A gente não está olhando em termos absolutos. Então errada também. D. As diferenças no valor da moeda utilizada em cada país impossibilita a comparação entre os níveis de qualidade de vida em cada grupo dos países. Não, porque aqui já está sendo considerado o dólar, né? E eles inclusive fazem uma conversão aí para ver em termos de poder de compra do dólar, fazer uma paridade, né? Então também equivocado aqui, ó. Dólar, dólares. Então também eles fazem isso para ser possível comparar. A disparidade de renda entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos foi superada. Não, a gente viu aqui que essa disparidade, né, de renda per capita está em 70 vezes mais, né? Então também equivocado. Resposta correta, A. 16 Enem de 2011. Os chineses não atrelam... Opa, olha onde já ia. Vamos primeiro ao comando. A presença econômica da China em vastas áreas do globo é uma realidade do século XXI. A partir do texto, como é possível caracterizar a relação econômica da China com o continente africano. Então você já vai no texto pensando isso aqui, ó. Qual é a relação econômica da China com a África? Olha, por isso que é bom ir no texto antes, no comando antes. Os chineses não atrelam nenhuma condição para efetuar investimentos nos países africanos. Outro ponto interessante é a venda e compra de grandes somas de áreas posteriormente cercadas. Por se tratar de países instáveis e com governos ainda não consolidados, teme-se que algumas nações da África tornem-se literalmente protetorados. E aí, lembrando, né, olha como é bom, a gente já viu ali nas questões da UERJ, como a China realiza grandes investimentos em países de alto risco. Né? E essa questão aqui está trazendo isso em texto, a gente viu lá isso num mapa. Né? Então, qual é a relação econômica da China com o continente africano? A. Pela presença de órgãos econômicos internacionais como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que restringem os investimentos chineses, uma vez que esses não se preocupam com a preservação do meio ambiente. Não está falando no texto sobre a relação, né, desses investimentos, né, se eles estão levando a desenvolvimento, né, sustentável ou não. Então, né, a gente não tem como inferir isso aqui. E a gente pode encontrar de tudo nesses investimentos, tenho certeza. Investimentos tantos que tenham alinhados com, né, tecnologias sustentáveis, como muitos outros que não. Mas, ponto é, Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, né, eles se dedicam, sobretudo, né, ao suporte a países pobres, mas também não é conflitante. E considerando a gama de países, né, que a China investe, tem países onde, né, pode ter atuação também do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, mas, né, outros não. E sem considerar ainda mais que nada diz que esses, né, suportes do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional venham a atrapalhar e restringir o investimento chinês nesses países. Às vezes pode até dar um suporte, né? Quando equilibra a conta desses países, eles, né, podem contratar mais serviços chineses. Estou equivocado. B. Pela presença de órgãos econômicos internacionais, como o Fundo Monetário Internacional, que restringe investimentos chineses, uma vez que esse não se preocupa com a preservação do meio ambiente. E está repetido, não sei se foi um erro do Enem. Bom, também equivocado então. C. Pela aliança com os capitais e investimentos diretos realizados pelos países ocidentais, promovendo o crescimento econômico de algumas regiões desse continente. Na verdade, a China ela está concorrendo com esses países ocidentais, com os países desenvolvidos. Né? Em geral, a cooperação chinesa vem até com aliados que não são dos países ocidentais, porque a gente tem, às vezes, né, investimentos e cooperação bilateral, quando a gente vê dois países, mas às vezes existem cooperações importantes, a gente chama de trilateral, né, que envolve países em desenvolvimento, né,
um país pobre, outro país em desenvolvimento, às vezes uma nação rica. Mas assim, a China não faz aliança com esses países, ela está concorrendo, né, com os países ocidentais, então é errado. D. Pela presença cada vez maior de investimentos diretos, o que pode representar uma ameaça à soberania dos países africanos ou manipulação das ações desse governo em favor de grandes projetos. Perfeito. E aí vamos lembrar lá, vou até mostrar aqui o mapa, cadê? Procurar o mapa aqui para mostrar para vocês. Esse aqui, da UERJ, né? Da questão 5 da UERJ. Muitas vezes esse investimento chinês, olha isso, Serra Leoa, 70%, né, dos investimentos externos diretos em Serra Leoa são chineses. Afeganistão, 79%. Zimbábue, 82%. Aí, quando você tem a dependência só de um país, né, isso é preocupante, né? Você tem ameaça à sua soberania, porque você está muito dependente dele. O poder de barganha desse país é enorme. Então, letra D, perfeito, correta, né? Pela presença de um número cada vez maior de diplomatas, o que pode levar à formação de um mercado comum sino-africano, ameaçando os interesses ocidentais. A gente está falando aqui de relação, sobretudo comercial, não tem nada dizendo sobre, né, instalação de consulados, né? Não estamos falando sobre isso. E então não tem nada a ver, não é uma questão aqui ligada a isso, a gente está falando de comércio, investimento externo direto, não somente passa pela diplomacia. Óbvio que a diplomacia ajuda, né, na negociação desses investimentos, mas também não fala sobre isso, e a gente não tem nem como inferir se tem um aumento ou não do número de diplomatas. E aí, como a D está muito certa, a gente vai de cara nela. Questão 17, Enem de 2012. Uma tira da Mafalda, né? Vamos ao comando. Cada uma das personagens adota uma forma diferente de designar os países não desenvolvidos. Porém, atualmente, tem-se adotado a terminologia países em desenvolvimento. Por quê? Aí vamos à tirinha, a gente já vai ver que tem esse conflito, né? A gente já sabe disso, já inferiu. O telefone da minha casa está quebrando outra vez. Não aguento mais viver num país subdesenvolvido. Responde Mafalda. Não te dói um pouco dizer que seu país é subdesenvolvido, Susanita? Mas ele é subdesenvolvido. O que quer que eu diga? País o quê? A Mafalda pensa e diz: país amador. E aí a questão quer saber, né, por que essa terminologia de país em desenvolvimento, né, tá superando, né, talvez até a terminologia de subdesenvolvido, e quer saber por quê, né? Letra A demonstra o crescimento econômico desses países, que vem sendo maior ao longo dos anos, erradicando as desigualdades. De fato, né, em desenvolvimento mostra que esse país está, né, crescendo economicamente, mas não tem nada a ver com erradicação das desigualdades. Vimos várias questões ali como a desigualdade, né, em certos países em desenvolvimento até aumentou nesse processo, né? Maior atividade econômica levou ao aumento da desigualdade. Então, mudar de subdesenvolvido para em desenvolvimento não quer dizer, né, redução e muito menos erradicação da desigualdade, né? Não tem nenhum país que erradicou a desigualdade onde o índice Gini é zero. Então não é isso. B. Indica que os países estão em processo de desenvolvimento, reduzindo o estigma inerente ao termo subdesenvolvido. Perfeito. Porque em desenvolvimento traz a ideia exatamente essa palavra, é muito importante para tudo na prova de vocês, processo, né? Traz a ideia de uma continuidade, né? De algo transcorrendo ao longo da história. E aí sim, né? A ideia de subdesenvolvido às vezes traz a ideia de estagnado, que isso não pode mudar. E em desenvolvimento passou a ser utilizado por ver que esses países estão crescendo muito, que a sua população está tendo maior renda, que eles estão tendo maior participação econômica global, está tendo maior, até consequentemente, maior participação, né, na geopolítica global. Então, letra B corretíssima, né? É para trazer essa ideia de um processo e não de algo estagnado, como os subdesenvolvidos trazia. C.
Reafirmação que durante a Guerra Fria os países que eram subdesenvolvidos alcançaram estágios avançados de desenvolvimento. Não. Primeiro que durante a Guerra Fria os países que na época eram designados subdesenvolvidos permaneceram muito subdesenvolvidos e não estavam com, né, alguns estavam com altas taxas de crescimento, outros não. E a gente não está, de maneira alguma, ao substituir subdesenvolvido por em desenvolvimento, quer dizer que eles alcançaram estágios avançados de desenvolvimento. Não. A gente ainda continua, aí, como a gente disse, né, países de renda média ainda não são países desenvolvidos. D. Facilita as relações comerciais no mercado globalizado ao aproximar países mais e menos desenvolvidos. Não está falando que agora falar em desenvolvimento todo mundo é a mesma coisa. Não, a gente tem países desenvolvidos e em desenvolvimento, então não aproximou eles. E isso não tem o menor impacto sobre relações comerciais no mercado globalizado. O que ajuda as relações comerciais, como a gente disse, são as rodadas da OMC, que antes era chamado de GATT, que reduzem as tarifas aduaneiras, né? Negociações bilaterais, negociações entre blocos regionais, né? Que fizeram desde os anos 90 o aumento, né, do comércio global. Não tem nada a ver com a terminologia. Representa melhor a ausência de desigualdades econômicas que se observa hoje entre as nações. Não. Deixar de chamar de subdesenvolvido para chamar de desenvolvido não é porque não haja ausência de desigualdade econômica entre as nações. Não, a gente ainda continua chamando países desenvolvidos num bloco e países em desenvolvimento em outros. Então, né, também não. Resposta B é a correta. Vamos aí para 18, Enem de 2014. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, 82% da renda mundial encontrava-se nas mãos dos 20% mais ricos, enquanto os 20% pobres detinham apenas 1,4% da renda. 4 anos depois, os 20% mais ricos haviam aumentado sua parcela para 85% da riqueza. Vizzentini, A Nova Ordem Global. Que característica socioeconômica está evidenciada no texto? A homogeneidade social. Primeiro que o social pode designar muita coisa, não apenas questões de renda, mas, de qualquer forma, né, não, é uma heterogeneidade, né, uma desigualdade. Então, corta logo A. B. Concentração de renda. Verdade, né? E um aumento disso, né? 20% dos mais ricos haviam aumentado sua parcela para 85% da riqueza mundial, da renda mundial. Esse mundo é muito desigual, bizarro. C. Desemprego estrutural. Aqui não está falando de desemprego. De fato, o mundo passa por uma crise, né, com desemprego estrutural, onde uma boa parcela da população não consegue emprego. A gente falou isso na aula de neoliberalismo, foi bem legal, vale voltar, né? Como a gente hoje em dia tem tratado o desemprego como um problema da pessoa. E isso não estou falando para você não tentar melhorar, né, sua qualificação, sua formação, aprender outras línguas, buscar, né, uma formação universitária, não tem nada a ver com isso. Mas a gente não pode só culpabilizar a pessoa por ela estar desempregada. A gente precisa olhar a estrutura como um todo. De fato, isso acontece, mas não é o que o texto está trazendo. O Enem ele tem muito isso. A gente tem que entender a relação do texto com as opções e com o comando. Então, não. D. Crescimento macroeconômico. Também não estamos falando de crescimento, né, do PIB dos países. E, de fato, aconteceu um crescimento nesse período, mas não estamos falando disso também. Expansão populacional, a população do mundo está crescendo, em alguns países já se estagnou, vamos discutir isso na aula sobre geografia da população, mas também o texto não fala sobre isso, o texto fala sobre opção B, concentração de renda, perfeito? Questão 19, Enem de 2015. Em 1960, os 20%... Eita! Repeti uma questão aqui, desculpa, galera. Ah, não!
Olha que engraçado, é outro texto, me confundi, mas é muito próximo, que fala dos 20% mais ricos também. Então vamos lá? Em 1960, os 20% mais ricos da população mundial dispunham de um capital 30 vezes mais elevado do que os dos 20% mais pobres, o que já era escandaloso. Mas ao invés de melhorar, a situação ainda se agravou. Hoje, o capital dos 20%, o capital dos ricos em relação ao dos pobres é não mais 30, mas 82 vezes mais elevado. Isso tem muito a ver com um processo que a gente chama de flexibilização e de financiarização, né? São capitais que cresceram muito de forma improdutiva. A gente não está falando de capital industrial ligado ao comércio, a gente está falando de um capital, né, apenas especulativo do mercado financeiro em geral, né? Que característica socioeconômica está expressa no texto? A. Expansão demográfica. O texto não está falando de expansão demográfica, né? Novamente, ocorreu o aumento da população mundial nesse período? Ocorreu, mas não fala sobre isso. B. Homogeneidade social? Não, também não. Cara, questões muito parecidas, incrível, né? C. Concentração de renda? Perfeito. Opção correta. D. Desemprego conjuntural. Olha, mudança no termo, isso é importante. Estrutural, algo permanente. Como se a gente tivesse uma casa, né? Aqui é o pilar, né? A sapata que vai lá no fundo é o que sustenta. A gente pode mudar a casa, enfeitar, pintar a parede, mas a estrutura permanece a mesma. A conjuntura não, é a parede que a gente muda de cor, né? É uma parede que não é da estrutura da casa, a gente pode diminuir para ampliar um cômodo ou criar uma parede para fazer um quartinho a mais. Isso é a conjuntura. A conjuntura ela é mais a gente fala de um período mais curto, enquanto a estrutura está mais enraizada, são as raízes. Ou então a gente pode pensar numa árvore, né? As raízes sendo a estrutura, né? O tronco a estrutura, e as folhas como, né, a conjuntura. As folhas caem, as folhas nascem novamente, mudam de cor. Mas também o texto não fala de desemprego conjuntural. Bom para a gente diferenciar essas palavras, mas também não fala sobre isso. É desenvolvimento econômico. Não está falando de desenvolvimento econômico, não está falando de crescimento de PIB, a gente está falando, né, de concentração de renda. 19, correta. Questão aí número 20, Enem de 2016. 19, correto, é o que eu falei. Foi equívoco. Essa aqui é a correta, gente. Questão 20 do Enem de 2016. A geografia mundial da inovação sofreu uma reviravolta que mobiliza fatores humanos, financeiros e tecnológicos. Esforço humano. Com 1,15 milhão de pesquisadores, a China dispõe de um potencial equivalente a 80% da capacidade norte-americana e 79% da europeia. Segundo a National Science Foundation norte-americana, o país deverá concentrar 30% de todos os pesquisadores do mundo até 2025. Esforço financeiro. Em 2009, pela primeira vez, a China apresentou um orçamento para pesquisa que a colocou em segundo lugar no mundo, ainda bastante longe dos Estados Unidos, mas à frente do Japão. Esforço tecnológico. Em 2011, o país se tornou o primeiro depositante mundial de patentes, graças a uma estratégia nacional que visa passar do Made in China, produzido na China, para o Design in China, projetado na China. Um texto é publicado no Diplomatique, né? Le Monde Diplomatique, uma revista muito boa, francesa, que tem uma filial aqui no Brasil. Indico muito a leitura. O texto apresenta um novo fator a ser considerado para refletir sobre o papel produtivo entre os países, representado pela opção A, aplicação da ciência e tecnologia no desenvolvimento produtivo, que aumenta o potencial inventivo. Verdade. E aí tem um ponto muito importante, que para o desenvolvimento, né, industrial, a gente discutiu isso na aula. É importante, né, você implementar indústrias, e tem países que vão muito por essa estratégia, mas tem outros que não necessariamente vão direto para a industrialização. A industrialização é importante para absorver tecnologias, né,
para gerar maior renda, mas tem países que buscam estratégias mais ligadas à ciência e tecnologia. Você não precisa necessariamente ser o made in, né, produzido em, mas ser o designed in, né, projetado em, né? Então, é muito importante o investimento em ciência e tecnologia para o desenvolvimento econômico. E o papel dos estados, inclusive nos Estados Unidos, é fundamental. Os Estados Unidos investem muito em pesquisa, né, em ciência e tecnologia. A gente acha que é um estado que não está muito presente na economia, ele investe muito, né? O próprio texto traz isso. Então, opção A correta. Vamos às outras. Opção B. Ampliação da capacidade da indústria de base, que coopera para diversificar os níveis produtivos. Não está falando de desenvolvimento de indústria de base, inclusive está falando que a China tem buscado, né, para além de implementar uma indústria potente, né, implementar mais pesquisa e desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, está indo além, né, apenas de ter uma boa indústria de base. Letra C, exploração da mão de obra barata que atrai o fluxo de investimentos industriais para os países. Né? Na verdade, o texto está falando que a China não quer ter só esse papel, né, no mundo, né, ser um lugar que absorve indústrias, né, nesse processo de globalização que as indústrias estão se descentralizando, né, saindo dos países centrais, mas também quer ser um país atuante em termos de ser, né, a desenvolvedora de tecnologias, não apenas ser um lugar de mão de obra barata. D. Inserção de pesquisas aplicadas ao setor financeiro que incentiva a livre concorrência. Não, as pesquisas não estão ligadas ao setor financeiro, elas estão ligadas ao setor produtivo, né? É transnacionalização do capital industrial que eleva os lucros em escala planetária. Não está falando disso, a gente está falando de uma discussão de desenvolvimento nacional. Por vezes essas indústrias chinesas bem desenvolvidas, né, elas vão buscar se transnacionalizar, às vezes inclusive, né, transferindo, né, a sua, né, base industrial para outros países. Isso já tem ocorrido, então até certas indústrias saindo da China e indo para outros países do Sudeste Asiático, a partir do momento que a China ela alcançou esse estágio maduro e tá começando a fazer o que está acontecendo, o que aconteceu nos países desenvolvidos, de permanecer apenas a sede da parte de projeto de desenvolvimento tecnológico, científico, do design, do marketing, né, dos serviços sofisticados. Então também não é o ponto. Já vimos aqui, resposta certa A. Vamos aí à nossa última questão da nossa folha de exercícios, Enem de 2020. Aí, né, como a gente tem feito, olha, um comando curto, um texto longo, vamos ao comando primeiro. Uma ação estatal de longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é o. Vamos ao texto. Embora inegáveis os benefícios que ambas as economias têm auferido do intercâmbio comercial, o Brasil tem reiterado seu objetivo em desenvolver com a China uma relação comercial menos assimétrica. Uma relação simétrica, uma relação próxima de igualdade, uma relação assimétrica, uma relação desigual. Os números revelam com clareza a assimetria. As exportações brasileiras de produtos básicos, especialmente soja, minério de ferro e petróleo, compõem, dependendo do ano, algo entre 75% e 80% da pauta, ao passo que as importações brasileiras consistem aproximadamente em 95% de produtos industrializados chineses, que vão desde os mais variados bens de consumo até máquinas e equipamentos de alto valor. A gente exporta o minério de ferro para depois importar o trem pronto, né? Olha quanto emprego a gente perde, empregos bem remunerados, olha quanto, né, possibilidade de lucro as empresas nacionais perdem, né? Vamos ao texto. Uma ação estatal a longo prazo capaz de reduzir a assimetria na balança comercial brasileira, conforme exposto no texto, é expansão do setor extrativista. Não, a gente, na verdade, precisaria reduzir esse setor em termos de participação em relação a outros setores. Mesmo, né, se diz para o incremento da atividade agrícola. Não, a gente viu que nossa pauta exportadora é muito marcada por esses produtos do setor primário.
C, diversificação da matriz energética. A gente não está falando, né, de matriz energética, fonte de energia para a indústria, para, né, o setor primário, para o setor terciário. A gente não está falando disso e ela nem compõe tanto a nossa relação com a China, tirando apenas essa questão da exportação de petróleo. Mas o resto, nossa relação energética está muito mais ligada aos países próximos aqui, né, na América do Sul, os nossos países vizinhos. D, fortalecimento da pesquisa científica. Sim, porque a partir do fortalecimento da pesquisa a gente consegue desenvolver a indústria e mudar a nossa composição da nossa economia, que é muito primária, e como a gente viu, ela se reprimarizou, né? A gente se industrializou de 1930 até 1980 e desde os anos 90 a indústria vem perdendo participação na renda nacional, no PIB nacional, para o setor primário e para o setor terciário. Resposta correta D é monitoramento do fluxo alfandegário. Não, não é isso que vai fazer a pauta mudar. Isso pode fazer o comércio restringir ou aumentar, mas na alfândega a gente está falando, né, desse comércio e monitorar esse comércio, né, esse fluxo, né, não vai mudar. Né? A gente tem que mudar a nossa base de desenvolvimento econômico nacional, que tem sido muito marcado pelo desenvolvimento apenas do agronegócio. Né? E aí depois, na aula de agrário, a gente vai discutir isso com mais profundidade, a interesse de quem e tudo mais. Beleza? Finalizando aí mais uma lista, vamos seguir firme. Estamos indo muito bem, estou contente aí com, né, o desenvolvimento do curso, com essa estratégia de usar o UERJ, Enem. Espero que esteja te ajudando e vamos meter bronca que o caminho ainda tá longo. É tudo um processo, mas um processo que tenho certeza que vai dar tudo certo. Beleza? Foi um prazer. Até a próxima. E não deixa de deixar o seu like aqui, né? Seguir o nosso canal para saber todas as novidades. Até a próxima.